Já fica vermelhinho. Pronto, iniciou a gravação. Essa aula gravada, ela vai ficar disponível lá no stream depois para vocês, tá bom? Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês e a gente vai começar. Vocês estão vendo a minha tela? Se alguém puder me responder. Sim, prof. Não? Ah, então tá bom. Então, vamos lá. A gente vai começar... Deixa eu só colocar um apontadorzinho aqui. Isso. A gente vai começar, então, vendo... Eu coloco como sistema reprodutor feminino, né? Os órgãos reprodutores femininos. Mas a gente, basicamente, vai falar um pouquinho do útero e do ovário, que é onde vai estar acontecendo a ovogênese, tá? Então, olha só. Os órgãos reprodutores femininos, eles são responsáveis pelo ato sexual, o ovário em si pela produção e pela liberação de gametas. O útero, ele é responsável por proporcionar condições de fecundação para que a fecundação possa ocorrer de forma efetiva. O útero também, ele deve proporcionar condições de desenvolvimento e de proteção do feto, do embrião, né, e depois do feto, e deve estabelecer condições de parto e as mamas de lactação. Todas essas funções, elas são basicamente controladas por hormônios. Esse controle hormonal, a gente vai ver na semana que vem. Quais são os hormônios responsáveis por fazer o controle e como que esse controle hormonal ele vai acontecer. Bom, vamos falar um pouquinho da embriogênese dos órgãos reprodutores. Vamos falar das gônadas. O que são as gônadas? As gônadas, elas são órgãos especializados em fazer a produção de gametas e são órgãos endócrinos. Por quê? Elas são responsáveis por produzir hormônios. Como que ocorre o desenvolvimento dessas gônadas a partir da fecundação? Então, quando ocorre a fecundação, a gente vai ter a determinação do sexo genético. Por quê? O espermatozoide carrega um cromossomo sexual e o ovócito carrega o outro cromossomo sexual. Sempre o cromossomo sexual do ovócito é X e o espermatozoide é que vai fazer a determinação do sexo genético, carregando ou um cromossomo sexual X ou um cromossomo sexual Y. Então, assim que ocorre a fecundação, a gente vai ter a determinação do sexo genético. Meninas, só um minutinho que eu vou mudar de lugar. Eu vou pra lá, porque daí você vai ficar aqui. Eu vou pra lá que eu vou dar aula. Um beijo. Aqui ia ter barulho ali na sala, aí eu vou vir aqui pro meu quarto. Só um minutinho, tô sentando aqui. Pronto. Bom, nas primeiras semanas do desenvolvimento, assim que ocorre a fecundação, as gônadas, elas apresentam um estágio gonadal que é indiferenciado, ou seja, essas gônadas, elas não têm comprometimento, independente do sexo genético, tanto se for XY, tanto se for XX. Essa gônada, ela é indiferenciada, significa que ela não vai ter nem cara de ovário, nem cara de testículo. Vai precisar acontecer um evento, que a gente já vai falar qual é esse evento, para que essa gônada se diferencie em um ovário primordial ou em um testículo primordial. E a gente diz que essas gônadas indiferenciadas, elas têm uma estrutura básica sempre para formar meninas. A gente já vai entender por que também. Então, vejam só. Entre aproximadamente 3 e 6 semanas do desenvolvimento embrionário, nós vamos ter células germinativas. As células germinativas, nessa figura desse embrião lateral aqui, ó, são essas célulazinhas azuis. Essas células germinativas, elas vão estar localizadas
entre o saco vitelínico e próximas ao alantoide, elas vão iniciar o processo de migração. Elas vão sair dessa região aqui entre o saco vitelínico, o saco vitelínico é esse amarelinho, e o alantoide é esse outro amarelinho. Então, elas estão entre os dois. Elas saem dessa região e vão migrar. Para onde que elas vão migrar? Elas vão migrar para a região das cristas gonadais. Aqui a gente está vendo essa região do embrião em corte, e aqui eu tenho essa estrutura arredondada, é uma crista gonadal, onde vai se formar uma gônada, simetria bilateral, e desse ladinho, uma outra crista gonadal, onde vai se formar uma outra gônada. Aqui a gente tem as células germinativas primordiais, que vão formar esta gônada, e elas estão migrando tanto para a esquerda, para uma crista gonadal, e elas estão migrando para outra, para a direita, para outra crista gonadal, onde elas vão se estabelecer. Por volta chegando na crista gonadal, gente, ó, aqui a crista, aqui é a crista. Nessa microscopia eletrônica de varredura, aqui é uma crista, aqui é outra crista. Quando elas chegam na crista gonadal, elas se estabelecem. Por quê? Elas são reconhecidas por processos de receptores de superfície como sendo o seu local próprio de proliferação e de desenvolvimento. Na quarta semana, aproximadamente, essas células germinativas primordiais chegam na crista gonadal, e o que vai acontecer? Elas vão proliferar, elas vão aumentar em número, formando são chamados também de gonócitos. E elas proliferando, elas dão origem a cordões sexuais primitivos, que dão origem às gônadas em formação, ainda gônadas indiferenciadas. Pessoal, vocês podem me interromper, meninas, em qualquer momento, se vocês estiverem com dúvida, tá bom? Não precisa deixar para perguntar no final. Então, migra, prolifera e dá origem aos cordões sexuais primitivos, que é o que a gente tem aqui, ó. Aqui a gente está vendo um pedaço. Para a esquerda, nós teríamos a mesma coisa. Outra crista gonadal e outros desses ductos aqui que a gente já vai falar deles. Então, aqui, ó, as células germinativas primordiais são essas bolinhas vermelhas, estão migrando para a região da crista gonadal, estão formando esses cordõezinhos aqui, que são os cordões sexuais primitivos, também chamados de cordões medulares, tá? O que a gente tem além dos cordões sexuais primitivos na crista gonadal nesse desenho aqui? Nós temos essas outras duas estruturas aqui, ó. Uma em azul e uma em amarelinho. Esta em amarelinho é chamado de ducto paramesonéfrico ou ducto de Miller. E essa em azul é chamado de ducto mesonéfrico ou ducto de Wolff. Cada um desses ductos é responsável por induzir esta gônada indiferenciada em se tornar ou uma gônada masculina, um testículo primordial, ou formar um ovário primordial. Quem faz o quê? O ducto mesonéfrico ou de Wolff, se ele se desenvolve, ele vai induzir essa gônada indiferenciada a formar um testículo primordial. Então, ele é responsável pela formação dos órgãos reprodutores masculinos. Se é o ducto paramesonéfrico, ou chamado de milleriano, que se desenvolve, ele vai induzir a gônada indiferenciada a formar um ovário primitivo. E agora, a gente vai entender o que vai determinar se um ou outro ducto que vai se desenvolver para induzir a diferenciação dessa gônada. Bom, no cromossomo Y, e somente no cromossomo Y, existe um gene, e esse gene ele é chamado de gene SRY. Ele é um gene promotor que, quando transcrito, ele induz a transcrição de uma substância que é chamada de MIF. É um fator inibitório
milleriano, também chamado de TDF, fator determinante testicular. Se ele é um fator inibitório de Miller, ele vai inibir os ductos millerianos. Inibindo os ductos millerianos, eles involuem, os ductos de Wolff vão se tornar determinantes e vão fazer com que a gônada indiferenciada se diferencie nos meninos que têm cromossomo Y em testículo e todo o aparelho reprodutor masculino. Então, ó, ele inibe a formação dos condutos de Miller, a partir do qual iriam se formar os órgãos reprodutores femininos. O que acontece, então, no caso das meninas? Não tem cromossomo Y, porque sexualmente as meninas são XX. Se não tem cromossomo Y, não tem gene SRY, não vai ter fator inibitório milleriano, e, portanto, por isso que é uma estrutura básica para formar meninas, porque se não tem quem iniba o fator, os ductos millerianos, eles é que vão se desenvolver, o ducto de Wolff involui, e aquela gônada indiferenciada vai se diferenciar para formar um ovário rudimentar. Essa parte, gente, é extremamente importante e eu preciso que vocês compreendam com bastante clareza, certo? Então, a gente tem aqui, ó, no 4, o canal mesonéfrico ou canal de Wolff, que, então, vai se desenvolver, no caso dos meninos, e induzir essa gônada a formar um testículo rudimentar e todo o aparelho reprodutor masculino. Por quê? Porque existe cromossomo Y, existe gene SRY, e, portanto, vai existir fator inibitório de Miller, que vai inibir esse ducto milleriano. No caso das meninas, a gente não tem fator inibitório de Miller, porque não tem o gene, porque não tem o cromossomo Y. Então, quem involui? O ducto de Wolff involui, morre por apoptose, o ducto paramesonéfrico ou o canal de Miller, o ducto milleriano, vai induzir esta gônada a formar um ovário rudimentar e todo o aparelho reprodutor feminino. Então, aqui a gente tem um desenho esquemático da gônada rudimentar, tá? Em vermelhinho, mostrando o canal milleriano ou canal paramesonéfrico. Em azul, a setinha está um pouquinho fora do lugar aqui, o canal mesonéfrico ou ducto de Wolff, mostrando que, na ausência de testosterona, então, o ducto paramesonéfrico vai levar à formação de um aparelho reprodutor feminino e, na presença de testosterona, aparelho reprodutor masculino, certo? No caso das meninas, então, por volta da 10ª semana de desenvolvimento embrionário, sem fator determinante testicular, ou seja, sem testosterona, o que a gente vai ter? Aqueles cordões sexuais primitivos vão dar origem a uma rede ovariana rudimentar. Ó, aqui a gente tinha a gônada rudimentar, indiferenciada, formação dos cordões sexuais primitivos, e aqui eu já tenho um ovário rudimentar, com uma rede ovariana rudimentar, onde nessa rede ovariana rudimentar nós vamos encontrar as ovogônias. Os ductos paramesonéfricos vão formar o trato genital feminino, onde essas ovogônias elas vão passar pela fase de multiplicação, fazendo várias mitoses até o final do 4º mês de desenvolvimento embrionário, onde aí elas vão entrar em meiose para dar origem aos ovócitos. Essa parte toda aqui, que é a ovogênese, a gente vai ver em detalhe para ver o desenvolvimento folicular. Então, aqui, novamente, gente, o detalhe do cromossomo Y, o braço curto aqui, a região em azulzinha do cromossomo Y, onde fica o gene SRY, que vai ser responsável, o gene promotor do fator inibitório milleriano,
que inibe os ductos de Miller, a partir do qual ocorre a formação dos órgãos reprodutores femininos. Então, no caso dos meninos, a gente tem MIF e fator determinante testicular. Vai formar o testículo e esse testículo vai iniciar a produção de testosterona. No caso das meninas, não tem MIF, não tem TDF, não forma testículo, não vai ter produção de testosterona e vai ocorrer a formação das gônadas femininas. Então, aqui, gente, a gente tem em corte sagital o aparelho reprodutor feminino. Então, a gente tem os ovários, as tubas uterinas, chegando no útero, aqui a parede do útero, aqui a luz do útero, canal vaginal, vagina, e a gente também vai ter as glândulas mamárias. Glândulas mamárias, estrutura de glândula mamária, a gente vai ver, gente, quando nós estivermos trabalhando com epitélio glandular exócrino. Aí a gente vê corte histológico de glândula mamária. Quando a gente fala do útero, o útero, gente, ele é um órgão oco, né? Ele vai ter uma luz em formato de pera, portanto, a gente diz que ele é periniforme, com aproximadamente 7 centímetros. Anatomicamente, ele é dividido em fundo do útero, corpo do útero e colo ou cérvix uterino, tá? Ele vai apresentar aqui próximo ao fundo do útero, ligado a ele, 2 tubas uterinas que fazem a comunicação com os 2 ovários, que são ligados ao útero a partir de ligamentos. Quais são as funções do útero? Ele vai receber, proteger e manter durante toda a gestação o embrião e o feto. Para isso, como o embrião é pequenininho e o feto lá no final das 40 semanas ele é bastante grande, ele tem que ter uma grande capacidade de sofrer modificações estruturais, porque ele tem que aumentar em tamanho e logo após o parto, cerca de 72 horas, ele volta ao seu tamanho normal. Então, ele tem que ter uma grande capacidade de sofrer modificações estruturais, principalmente na sua camada média. Ele tem que oferecer condições de implantação, no caso de haver fecundação, e nutrição inicial. Por quê? Porque a placenta demora cerca de 12 semanas para que ela seja formada. Então, enquanto não tem placenta, quem tem que fornecer nutrição e oxigenação para esse embrião que vai estar em desenvolvimento é a parede uterina. E esse útero sofre modificações cíclicas através do ciclo que a gente chama popularmente de menstrual, mas que o nome correto, quem sofre modificação é o endométrio. Então, são ciclos endometriais. Aqui, primeiro essa figura aqui, ó, essas linhas coloridas que vocês estão vendo, azuis, verdes e vermelhas, elas estão exemplificando os ligamentos que fazem a sustentação do útero na cavidade pélvica, tá? E aqui a gente tem um corte histológico do útero, mostrando as diferentes camadas. Então, essa camada mais externa aqui é o perimétrio, essa bem delgadinha aqui que eu tô passando a bolinha em cima. Esse perimétrio, ele é formado por um tecido epitelial de revestimento, com uma camada de células, e essas camadas são achatadas. Esse tecido é chamado de mesotélio, e ele fica apoiado num tecido submesotelial, que é um tecido conjuntivo frouxo. A camada média é a mais espessa, é essa camada aqui, ó. É o miométrio. O miométrio que durante a gestação sofre o maior número de modificações estruturais. Ele é formado por 3 camadas de musculatura lisa, compostas por feixes de músculo liso e tecido conjuntivo de preenchimento, sendo que esses feixes de músculo liso, eles estão em diferentes direções. Essa musculatura lisa vai sofrer uma hiperplasia, as suas células aumentam de volume durante a gestação. E também hipertrofia.
E essa camada mais interna, que vem daqui até aqui, ó, tem essa coloração diferente, é a camada que se modifica durante a menstruação, durante o ciclo endometrial. É o endométrio. Ele possui essas glândulas aqui, ó, essa parte que adentra o endométrio, são as glândulas endometriais que produzem mucopolissacarídeos e que jogam para a luz do endométrio. Nós vamos ver que o endométrio, ele é formado por duas camadas. Uma camada que sofre modificações e uma camada que não sofre modificações, que é a camada basal. Ele é revestido por um tecido epitelial de revestimento simples com células altas, células cilíndricas, que ficam apoiadas num tecido conjuntivo frouxo e possui essas glândulas em formato de tubos aqui, que são chamadas de glândulas tubulares. Aqui estão as duas camadas do endométrio. Então, o endométrio, ó, ele vai daqui, aqui é a luz do útero, aqui o epitélio de revestimento do útero, simples cilíndrico, aqui é o conjuntivo, onde ele está apoiado. Ele vai daqui até aqui. Daqui para baixo já é músculo liso do miométrio. O que a gente vai ter no endométrio? Esquematicamente, do lado de cá, ó, ele vai daqui até aqui em cima. Só que ele tem uma camada, essa daqui primeira, que é chamada de camada funcional. Essa camada funcional é a camada que descama durante a menstruação. E esta camada básica aqui, que é a chamada de camada basal, onde fica a base das artérias e das veias e a base das glândulas tubulares endometriais. A camada basal, ela mantém a camada funcional a partir de mitoses sucessivas. Então, ela vai fazer tanto a proliferação das glândulas, quanto a proliferação do conjuntivo, quanto a proliferação dos vasos sanguíneos, os quais, esses aqui, vão descamar. Por isso que o tecido por isso que dói a menstruação, gente. Porque é rompimento tecidual, é esse tecido que está rompendo. E por que sangra? Porque a gente tem vaso sendo rompido, artéria e veia sendo rompido. Então, por isso que existe sangramento. O tecido conjuntivo da camada funcional, ele é altamente vascularizado, ele tem artérias espiraladas, e que quando ele vai sendo rompido, esse sangue vai sendo exacerbado, tá? Por que saem as placas? Porque as placas é o tecido conjuntivo sendo eliminado na forma de placas. Esse ciclo menstrual são alterações cíclicas que ocorrem mês a mês, então, no endométrio, e são controladas por hormônios, que a gente vai falar também na próxima aula, tanto de estrógeno quanto de progesterona. E esse ciclo menstrual é dividido em 3 fases. A fase menstrual, que é essa primeira aqui, ó, que está descamando, onde vai diminuir a espessura do endométrio. Essa segunda fase, onde aumenta a espessura do endométrio, que é chamada de fase proliferativa, que dura aproximadamente 10 dias. E essa terceira fase aqui, que é a fase secretora, onde aumenta um pouquinho mais a espessura do endométrio e onde as glândulas vão estar aumentando a sua espessura e produzindo mucopolissacarídeos para jogar para a luz do endométrio, para deixar esse endométrio pronto. Por quê? No 14º dia, lá no ovário, vai estar ocorrendo a ovulação. Então, se está ocorrendo aqui a ovulação, pode haver fecundação. Então, esse endométrio tem que estar pronto para receber um possível embrião, caso tenha havido fecundação. Então, aqui a gente tem, ó, a fase proliferativa, que também é chamada de fase estrogênica. Aqui a aparência do endométrio, epitélio de revestimento, luz do útero, estroma, que é o tecido conjuntivo, as glândulas endometriais. Vejam, observem a luz das glândulas endometriais. A gente vai ver a diferença da luz das glândulas para a fase secretora, tá? Duração
de aproximadamente 9 dias, formam-se as glândulas do tecido conjuntivo e as artérias espiraladas desse tecido conjuntivo, tem um aumento gradativo da espessura e do teor de água, e ao final dessa fase, o endométrio vai apresentar cerca de 2 a 3 milímetros de espessura. Na sequência vem a fase secretora. Olhem a espessura da luz da glândula em formação e vejam a diferença aqui, ó. Isso aqui é a espessura das glândulas em formação, as glândulas já formadas e produzindo mucopolissacarídeos na fase secretora. Elas estão com a luz muito maior, porque elas estão em atividade secretora aqui. Duração de 13 dias, ela se inicia logo após o 14º dia, ou seja, logo após a ovulação. Existe um acúmulo grande de mucopolissacarídeos e de glicogênio, aumento grande das glândulas e das artérias espiraladas do tecido conjuntivo, aumento do fluido no tecido conjuntivo e aumenta mais ainda a espessura do endométrio. Ele chega a medir cerca de 5 milímetros no final dessa fase, tá? E não havendo fecundação, o que vai acontecer? Esse endométrio todo vai descamar na fase menstrual, tá? Duração de aproximadamente 4 dias, perda de tecido, levando faz isquemia, falta de oxigenação, leva à descamação, que é a formação do fluxo menstrual. Ao final dessa fase, o endométrio vai ficar bem delgado, com aproximadamente 0,5 milímetros de espessura. Aqui é um gifzinho, só para mostrar para vocês os dias e o que está acontecendo. Ó, fase proliferativa, aumentando a espessura, formando as glândulas tubulares e as artérias, e a fase secretora, aumenta ainda mais a espessura. Se não há fecundação, menstruação com descamação do endométrio, ok? E aqui a gente tem um esquema mostrando a fase da menstruação, a fase proliferativa, ovulação e a fase secretora. E 3 cortes histológicos exemplificando o endométrio, no caso das 3 fases. Agora vamos falar dos ovários, que são órgãos extremamente importantes, são órgãos endócrinos e são órgãos responsáveis pela formação dos ovócitos, que são os gametas. Eles são órgãos em par, em formato de amêndoa, cerca de 3 centímetros de comprimento e 1,5 centímetros de altura. Ficam nas extremidades das tubas uterinas, aqui e aqui, tá? E vão produzir estrógeno e progesterona. Então, vão ser responsáveis pela ovogênese, que é a gametogênese feminina, e produzem estrógeno e progesterona, que são os hormônios esteroides. O que é a ovogênese? É o processo pelo qual células germinativas 2N vão gerar células germinativas N altamente especializadas, que são os gametas. Então, a gente vai ter, inicialmente, ovogônias, que são células 2N, passando pela ovogênese, que é dividida em 3 fases, e a gente vai ver cada uma dessas fases, vão gerar, no final, ovócitos secundários, que são N, prontos para a fecundação. A ovogênese, pessoal, ela é dividida em 3 fases: fase de multiplicação, fase de crescimento e fase de diferenciação ou meiose. Então, vamos ver cada uma dessas fases. Fase de multiplicação. O que vai estar acontecendo? Nessa fase de multiplicação,
ela ainda vai estar ocorrendo quando a menina está em desenvolvimento na vida embrionária, lá na barriga da mãe. Multiplica, aumenta em número, aumenta em quantidade. O que vai estar acontecendo aqui? Nós vamos ter ovogônias, células 2N, fazendo várias e várias mitoses sucessivas, formando ovogônias que são chamadas de última ordem. Se está fazendo mitose, vai ser 2N do mesmo jeito. Ó, início durante a fase intrauterina e vai ocorrer até quando? Até aproximadamente o 4º mês de desenvolvimento embrionário ou até mais ou menos a 15ª semana de desenvolvimento embrionário. No ovário, então, as ovogônias vão terminar essa fase de multiplicação. Então, todas as células que vão possivelmente formar gametas ao longo da vida adulta, pós-puberdade das meninas, vão se formar até aproximadamente a 15ª semana da vida intra-embrionária, certo? O que vai acontecer depois que multiplicou? Elas vão crescer do 4º mês até o 7º mês de gravidez, também ainda lá na vida intraembrionária, tá certo? As ovogônias, de forma coletiva, interrompem a fase de multiplicação, aumentam de volume de forma extremamente acentuada, portanto, elas se diferenciam e vão dar origem aos ovócitos primários. Então, não tem divisão, só tem crescimento, portanto, ainda são células 2N. Então, as ovogônias que eram de última ordem 2N crescem, se diferenciam e dão origem aos ovócitos primários, que também são células 2N. Até quando isso, gente? Até o 7º mês de gravidez. Início do 7º mês de gravidez, elas vão entrar na fase de maturação, onde aqueles ovócitos primários 2N, eles vão iniciar a meiose 1. Por que iniciar? Porque elas vão realizar apenas as 4 primeiras subfases da prófase 1 e vão parar de se dividir. Vai sofrer uma interrupção, e essa interrupção vai até a adolescência. Por que até a adolescência? Até chegar na puberdade, quando começa a produzir FSH e LH de forma cíclica, aonde de forma cíclica cerca de 10 ovócitos são resgatados mês a mês e vão terminar a meiose para que pelo menos, normalmente é um, né, seja liberado como um óvulo para ser possivelmente fecundado. Esses ovócitos, então, são envolvidos por células foliculares e constituem o folículo primordial e vão ser folículos em desenvolvimento que a gente vai aprender a fazer identificação. Então, aqui, ó, a intérfase, ela é antes do início da meiose 1, as células passam por G1S e duplicam o material genético IG2. A meiose 1 tem a prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Isso é uma coisa que vocês devem ter estudado já na biologia celular. A prófase 1 ela é de longa duração e muito complexa. Os cromossomos homólogos se associam formando pares, ocorre o crossing over do material genético, né, a troca do material genético, e aqui estão as subfases. Então, ela vai ocorrer até o diplóteno, e daí vai parar, tá certo? Todo mundo para no diplóteno. Aqui a gente tem as fases da meiose 1. Então, vai parar lá em prófase 1, e depois, ciclicamente, na adolescência, vai resgatar. Metáfase 1, anáfase 1, telófase 1, onde vão estar se dividindo, vão formar 2 conjuntos haploides de cromossomos, que se agrupam nos polos opostos das células, e depois entra em meiose 2, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2, onde vão estar se dividindo as cromátides, que é o que a gente tem nessa figura aqui, ó.
Então, vai estar todo mundo parado em prófase 1, e essas outras fases aqui, elas vão estar ocorrendo só na puberdade, de forma cíclica, para liberar uma célula dessa daqui viável, que vai ser um óvulo, certo? Pronto para fecundação. O resto é corpúsculo polar. Então, aqui, no nascimento, gente, vão estar presentes cerca de 2 milhões de folículos primordiais, que são essas estruturas redondinhas aqui, ó. O folículo primordial é o ovócito, circundado por uma camada de células foliculares pavimentosas, achatadinhas. Na puberdade, esse número baixa por cerca de 40 mil folículos, sendo que aproximadamente, ao longo do período reprodutivo, 400 vão ser ovulados ou então ovocitados, certo? Isso é um corte histológico de ovário, que é o que a gente vai trabalhar na segunda-feira para aprender a identificar os folículos ovarianos. E aqui a gente tem o desenvolvimento folicular. Então, aqui é um ovócito, citoplasma, núcleo e nucleolo. E aqui as células foliculares se rearranjando ao redor desse folículo. Esse folículo da letra B, ele é um folículo primordial. Eu tenho o ovócito com uma camada de células foliculares pavimentosas ao redor. Então, essa é a característica morfológica do folículo primordial, que está sempre na periferia do ovócito. Desculpa, do ovário. Em seguida, essas células foliculares, elas vão aumentando de volume e vão se tornando células foliculares mais cúbicas, com o núcleo bem redondinho. Aí esse folículo não é mais um folículo primordial, ele é um folículo primário. Ele vai apresentar uma camada de células foliculares ao redor do ovócito, com núcleos redondos. A proporção de citoplasma para núcleo, ela é a mesma, a altura, a largura é a mesma, então a gente diz que essas células são células cúbicas. Esse outro folículo aqui, a gente já tem células foliculares ao redor, que são células mais colunares ou cilíndricas, onde a altura é maior que a largura, mas eu ainda tenho uma única camada de células foliculares. Então, tanto esse quanto esse, ele é um folículo primário, tá? Que está começando a estar em desenvolvimento, em crescimento. Agora, esses dois aqui, eles são folículos secundários em crescimento. Por quê? Porque a gente tem mais de uma camada de células foliculares ao redor do ovócito, certo? Então, quando a gente passa a ter mais de uma camada de células foliculares, podem ser 2, 3, 4, 5, 10, 15 camadas, desde que não haja espaço entre essas células foliculares, esse folículo secundário, ele é um folículo secundário que está em desenvolvimento, em crescimento, está se desenvolvendo. E aqui a gente tem a formação de um folículo, na verdade aqui, pessoal, é folículo secundário. E esse daqui, quando a gente tem o início da formação do antro, ou seja, quando as células foliculares começam a produzir líquido intrafolicular e começam a se afastar umas das outras, que é o indício do início da formação do antro folicular, a gente começa a classificar esse e esse, quando começa a ter espaço entre as células foliculares, de folículo secundário em desenvolvimento, tá? E aqui é o ovócito no centro, aqui o ovócito no centro. E esse último aqui é o folículo maduro ou folículo de Graafi, que a gente chama. Eu tenho o antro folicular completamente formado
repleto de líquido intrafolicular. Essa estruturinha aqui é o ovócito. As células foliculares ao redor do ovócito é o que a gente chama de corona radiata. O que prende a corona radiata a essa parede de células foliculares, esse pezinho aqui, é o que a gente chama de cúmulos óforos. Essas aqui são células foliculares, e essas células que estão organizadas tanto aqui, quanto aqui, quanto aqui, são células de tecido conjuntivo, que a gente chama de células da teca, ok? E aqui a gente tem agora algumas imagens histológicas do desenvolvimento folicular. Então, vejam só, esse daqui é um folículo, aqui é o núcleo do ovócito, aqui é o citoplasma do ovócito, e aqui é a camada de células foliculares. Vejam, esse daqui é um folículo que está indo de folículo primário, aqui eu tenho uma camada de células foliculares, para folículo secundário, porque desse lado de cá, a gente já tem duas camadas de células foliculares. Aqui, a seta azul está apontando para um folículo primordial, uma camada de células foliculares pavimentosas. E a seta vermelha, ovócito no centro, e aqui mais ou menos três camadas de células foliculares ao redor desse ovócito. Esta linha, gente, que a gente começa a observar mais cor-de-rosa aqui ao redor do ovócito, é o início da formação da zona pelúcida. A zona pelúcida, ela é uma camada rica em mucopolissacarídeos, que vai ser extremamente importante no momento da fecundação, tá? Ó, a zona pelúcida bem formada aqui, ó. É essa linha cor-de-rosa bem forte. Aqui é o núcleo do ovócito, aqui é o citoplasma do ovócito, e aqui são as várias camadas de células foliculares, e esse conjuntivo que vai se tornando organizado ao redor do ovócito é a organização das tecas. E aqui a gente tem o início da formação do antro folicular. Ele ainda não é maduro, porque tem muita célula folicular aqui. Professora? Oi, pode falar. Licença. Naquela foto anterior, seria um folículo secundário? Isso mesmo, seria um folículo secundário. Essa daqui, né? Aham. Isso, aqui é secundário. Tá, e na próxima também é secundário, só que é em desenvolvimento. Isso, em desenvolvimento, porque a gente está tendo o antro em formação. Aqui tem muita célula folicular, aqui onde eu estou passando o apontador ainda, ó. Por isso que ele não é maduro. Eu já vou mostrar um maduro, vocês vão entender a diferença. Uhum. Tá bom? Uhum. Obrigada. Então, de nada. E aqui é o nosso ovócito, tá, gente? E aqui é o início da formação do antro. Vejam que aqui as tecas, a gente já tem as tecas bem mais organizadas ao redor. Essas tecas vão ser bem importantes também ao longo, quando a gente for falar da formação do corpo lúteo. E aqui, gente, finalmente, um folículo maduro, ou também chamado de folículo de Graafi, tá? Então, aqui, ó, eu tenho o antro completamente formado, as tecas organizadinhas aqui ao redor, a camadinha de célula folicular, o ovócito, que o corte não pegou o núcleo dele. A gente já vai ver no aumento maior, mas dá para ver a zona pelúcida. Essas célulazinhas ao redor aqui, a corona radiata, que são as células foliculares que permanecem ao redor do ovócito. O que mantém o ovócito grudadinho na parede de células foliculares, essas células aqui, que a gente chama de cúmulos óforos. Então, vamos ver essa estrutura em aumento maior. Aqui, ó. O ovócito, olhem a zona pelúcida aqui, a linha cor-de-rosa forte.
aqui a corona radiata, aqui o cúmulo zoóforos. No momento da ovulação, gente, o que sai do ovário é isso daqui, ó. Então, significa o quê? Que esse cúmulo zoóforos, ele vai ter que ser rompido. O que vai fazer o rompimento? A ação de enzimas. Quem vai fazer a produção dessas enzimas? As células da teca. Elas vão produzir enzimas hidrolíticas que vão romper o cúmulo zoóforos e o líquido intrafolicular vai fazer pressão e isso daqui vai sair de dentro do ovário e vai ser expulso. O que vai sobrar? Vou voltar só um pouquinho. Vai sobrar, se isso daqui vai sair, vai sobrar célula folicular e célula da teca, que vai dar origem ao corpo lúteo. Que a gente já vai ver, ó. Esse é o corpo lúteo. O corpo lúteo, ele vai ter função endócrina. Por quê? Ainda não tem placenta. A placenta vai estar formada lá na 12ª semana. Quem vai estar produzindo estrógeno e progesterona para manter um possível embrião caso haja fecundação? O corpo lúteo. Ele vai ter por função, ele vai aumentar muito de tamanho e ele vai produzir estrógeno e progesterona, vai manter a fase secretora do endométrio e vai manter esse possível embrião implantado e aderido no endométrio para que ele possa se desenvolver. Caso não haja fecundação, a gente vai falar isso com mais clareza na aula de controle hormonal, o corpo lúteo, ele vai involuir e ele vai dar origem a essa estruturinha aqui que é esbranquiçada a olho nu, que é chamada de corpo albicans, tá? É uma fibrose no útero, onde vão estar presentes fibroblastos e macrófagos que vão fazer a fagocitose. Nesse diagrama do ovário, a gente tem todo o desenvolvimento folicular, desde folículo primordial, folículo primário, secundário, aqui seria secundário em desenvolvimento, folículo terciário, ovócito saindo, formando inicialmente corpo hemorrágico, corpo lúteo aqui, ó, bem aumentado com função endócrina, se não tem fecundação, ou mesmo quando ele involui com a formação da placenta, ele leva à formação do corpo albicans. E aqui, gente, é um diagrama que faz a comparação do que está acontecendo no endométrio ao mesmo tempo com o que vai estar acontecendo no ovário, tá? Porque a gente tem que lembrar que são eventos que vão estar acontecendo ao mesmo tempo. Então, aqui a gente tem o desenvolvimento folicular. Na primeira metade do ciclo, o folículo está em desenvolvimento. Aqui nós vamos ter a atuação, a gente vai comentar isso na segunda-feira, naquela teórica curtinha que eu falei que eu vou dar para vocês do controle hormonal do FSH, que é o hormônio folículo estimulante, onde no ovário ele vai agir no desenvolvimento folicular até formar um folículo maduro, que no 14º dia ele vai fazer a ovulação, restando as células foliculares e as células da teca para formar o corpo lúteo, que, se não vai ter função, vai levar à involução e vai formar o corpo albicans, e no endométrio a gente vai ter a fase de menstruação, o hormônio folículo estimulante vai agir na fase proliferativa, aumentando a espessura do endométrio. Quem faz a ovulação, estimula a ovulação? É outro hormônio, é o LH, é o hormônio luteinizante, que faz um pico e daí mantém-se num platô na fase secretora, que aqui vai ter ação do corpo lúteo, a fase de estrógeno e de progesterona sendo produzido pelo corpo lúteo na fase secretora. Ok? E aqui um último gifzinho que vai estar mostrando o que está acontecendo no ovário em consonância com o que está acontecendo no útero. Então, aqui o desenvolvimento folicular,
a liberação do ovócito, ele caindo, tem que chegar aqui, caso haja fecundação, na fase secretora. Ok, meninas? Deixa eu interromper. Professora? Oi, pode eu falar. Tenho mais uma dúvida. Pode falar. O ovócito primário, ele vai se desenvolvendo conforme o folículo também vai se desenvolvendo? Na verdade, assim, o ovócito que está ali, ele é o ovócito que está... ele só vai terminar a meiose quando ele for liberado, nas últimas 12 horas. Ah, entendi. Então, o que está ainda no folículo não é o secundário? Não, ainda não. Ainda não é o secundário. Ainda não. Ele vai terminar só 12 horas antes dele ser liberado. Então, enquanto está fazendo o desenvolvimento folicular, ainda não é o secundário. Então, quando ele é liberado lá no folículo maduro, ele ainda vai terminar daí a meiose. Entendeu? Uhum, entendi. Ah, então tá bom. Tô na janela, aqui tá escuro, né? Mais alguma dúvida, meninas? Eu tenho uma dúvida, prof, sobre a tarefinha do Moodle. Pode Eu vi que perguntar. você colocou pra gente encontrar imagens, né? Uhum. É para essa semana? Porque eu vi que não tinha data. Eu acho que eu coloquei o prazo até segunda-feira. Uhum, é que eu vi que não tinha prazo, daí eu fiquei com essa dúvida. Ah, eu dou uma olhada lá e coloco o prazo. Eu posso deixar o prazo até para vocês, para depois da aula prática, que daí vai ficar melhor para vocês procurarem as imagens depois da aula prática. E pode ser imagens da internet mesmo? Pode ser da internet. Uhum. A gente compila e anexa na tarefa. Isso mesmo. Uhum. Ah, então tá bom, obrigada. Bom, de nada. Professora, só para eu saber, tem um número mínimo ou máximo de imagens que a gente tem que pegar para essa tarefa? Desde que tenha uma imagem de cada um dos folículos. Uma imagem do primordial, uma imagem do primário, uma do secundário em desenvolvimento e uma do maduro. Tá bom. Tá bom? Uhum. Então tá bom. Ô, prof. Diga. E essa atividade é a atividade semanal que conta como presença, é isso? Isso. Aham. Ah, tá. Tá Entendi. bom? Obrigada. De nada. Tá bom, então, meninas? Então tá bom. Por mim, tudo certo, prof. Então tá bom. Vou encerrar a gravação. Daqui a pouquinho a aula tá disponível para vocês lá no